Esqueci de pegar o óculos, Senhor, eu não consigo fazer nada. Paz, igreja. Que Deus abençoe a todos, amém? Eu acho que hoje nós já começamos falando pelos louvores, falando pela abertura do salmo, e tem muito a ver com a pregação que eu estou trazendo hoje, que é sobre os enganos do pecado. Esse é o tema da palavra de hoje. Porque o pecado, ele é uma propaganda enganosa, né? Quando ele aparece para a gente, aparece como uma coisa linda, maravilhosa, que nos chama, que nos atrai, e que depois a consequência que vem atrás disso, a gente vê que é uma propaganda enganosa. Ele sempre promete o que ele não pode dar. Ele sempre dá garantias daquilo que ele não vai cumprir. Ele faz propaganda de uma liberdade na hora que ele aparece para você, é para você se sentir livre, mas no final ele vai te escravizar. Ele levanta a bandeira da vida, da alegria, do prazer, da satisfação, mas o salário dele é a morte. Ele aparece para a gente, o pecado quando aparece, ele vem assim tudo bonitinho, enfeitadinho. Ele tem até um aroma sedutor, né? Ele tem algo que nos atrai. Mas qual é o cheiro final desse aroma sedutor? É o cheiro do enxofre. É isso que nós temos que estar sempre atentos. Nós vamos ver biblicamente um homem, um grande homem de Deus, amado por Deus, mas o que ele deixou o pecado fazer na vida dele? Até onde o pecado levou? E não é diferente conosco, porque quando a gente conta uma história da Bíblia, nós não estamos contando uma história, nós estamos contando uma verdade que realmente aconteceu e acontece conosco hoje. E esse personagem bíblico, ele não só colocou a própria carne em ação, mas ele também perdeu a sua própria alma através do pecado. Vamos abrir em 2 Samuel. O pecado é gostoso, mas a consequência do pecado é que pesa na nossa vida. 2 Samuel 11. Todos acharam? Amém? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem ela era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas,
O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse-lhe: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Quando Davi viu Betseba se banhando, aquela mulher bonita, formosa, ele cobiçou, ele adulterou, mas ele nunca poderia imaginar aonde aquilo o levaria. E assim é quando a gente às vezes comete um pecado que aparentemente é pequeno, nós achamos que não vai acontecer nada com ninguém, que com Deus a gente vai pedir perdão e Ele vai nos perdoar, e muitas vezes não sabemos o que pode vir por trás disso. Talvez naquele momento Davi pensou assim: é apenas uma aventura, numa tarde de verão. Estou no terraço do meu palácio, olhei aquela mulher bonita, porque ninguém pode dizer que é amor. Concorda comigo? Ninguém que olha uma mulher bonita pela primeira vez diz que se apaixonou. Não existe isso. Então, ele poderia dizer que aquilo seria apenas uma aventura, um momento passageiro. Ou alguém que vinha vindo da guerra cansado e talvez estivesse ali apenas para relaxar. Então poderia ter muitas justificativas. Ele poderia dar a ele mesmo por aquele pequeno deslize, vamos dizer assim, que muitas vezes é o que a gente fala: ai, eu só dei uma escorregadinha, ai, eu só dei uma caidinha. Sabe, às vezes mesmo maridos que olham na rua para outras mulheres, alguns não só olham, se aproximam, e outros vão mais além e acabam se comprometendo. Seus efeitos são profundos e duradouros, mas o pecado não é algo passageiro e nem é superficial. Por menor que a gente ache que ele possa ser naquele momento e inconsequente, não. Todos os pecados trazem grandes consequências, não são pequenas consequências. Davi, além de adulterar com Betseba, ele deu outros passos rumo ao abismo, que é um dos enganos que nós temos. Muitas vezes, para encobrir um pecado, nós cometemos outro e outro e outro. Olha pela passagem. A primeira coisa, ele cometeu um adultério. O segundo, para enganar, cobrir o seu pecado, ele queria disfarçar em cima do marido dela. Trouxesse o marido de volta, ele esperava que o marido fosse para casa dormir com ela, porque ela já estava grávida, ele voltaria para a guerra, pensaria que ele seria o pai do filho. Então já estava existindo uma mentira atrás de um pecado. E pior que isso, mandou que o colocasse na frente de uma batalha para ser morto. Então, o cuidado, os enganos que às vezes o diabo nos enreda, as armadilhas que ele apronta, de uma coisa pequenininha, aonde se pode chegar? Porque de um pecadinho você vai para outro pecadinho, a hora que você vê, você está no fundo do abismo. Você não enxerga o final do túnel, como Davi não imaginou que ele pudesse estar enxergando naquele momento. Ele perdeu com tudo isso, ele perdeu a autoridade espiritual que ele tinha sobre a sua família. Será que alguém pode pensar nisso quando você comete um pecado? Que tipo de reflexo isso pode trazer dentro da sua casa? Será que um pastor, vou falar isso por causa própria, pode imaginar, quando ele comete um pecado, o que ele acarreta para dentro da sua igreja? Gente, Davi nunca imaginou o que ele iria passar por aquele deslize. E muitas vezes nós não imaginamos o que está sendo preparado, as armadilhas que estão nos aguardando quando nós estamos cometendo pequenos pecados ao nosso ver.
Tem muitas pessoas que passam a vida inteirinha chorando por uma decisão errada que tomou no momento de um instante assim de bobeira. No momento de um bobeira. Existem pessoas que casam no momento de bobeira. Porque às vezes está com uma decepção, está com uma desilusão, o primeiro que passar eu vou casar. Conheço gente que faz isso, que já fez isso. Agora, quanto você não vai chorar o resto da sua vida por uma decisão errada que você tomou num instante? Então, é uma coisa que envolve não só o nosso dia de hoje, envolve o futuro da gente, um pecadinho que a gente possa cometer hoje. Nós podemos pagar um preço muito alto por uma desobediência que a gente faça. Devemos prestar muita atenção nos avisos que Deus nos dá. Minha irmã sempre fala para mim, presta atenção nos sinais. Quando uma coisa não está dando certo, no segundo, o mesmo sinal te aparece, olha, não faz. Não insista. E Deus nos manda sinal a vida inteirinha. Ele dá sinal através do Espírito Santo para quem o tem. Ele manda aviso, às vezes, por uma pessoa, por um amigo. Ele te mostra através de uma circunstância que não é aquele o caminho. Quando a gente presta atenção nos sinais de Deus, nós evitamos cometer muitos pecados. Agora, quando nós não olhamos para o sinal de Deus, nós estamos plantando e vamos colher a consequência daquilo, como Davi colheu. E como colheu frutos amargos, né? Que às vezes a gente para pensar, eu pelo menos paro para pensar, você fala assim, no mundo de hoje, qual é o homem que realmente é fiel e que não trai sua mulher? Modo assim de dizer, vamos olhar pelo mundo. Se isso é tão forte, será que o que aconteceu com Davi teria que acontecer com todos os homens que traem sua mulher? Depende de onde esse homem está. Se ele está no mundo, ele não está na presença de Deus. Mas Davi estava na presença de Deus. Como cada um de nós que buscamos aqui na igreja é estar na presença de Deus. Então não adianta buscar se nós não seguirmos aquilo que o Senhor fala. Porque senão nós vamos colher o que Davi colheu. Amém? Uma palavra precipitada, ela pode gerar uma grande discórdia. Uma palavra que às vezes no momento de raiva, no momento de ira, a gente pode soltar. Você pode levar a desgraça para a vida de alguém. Um deslize moral pode custar o fim de um casamento. Um negócio desonesto pode destruir uma reputação. Vai olhando, vê se com as pessoas que você conhece que já não passou por situação dessa, se é ou não é esse tipo de coisa que a pessoa faz. Uma aventura amorosa pode destruir uma família. Uma má companhia pode matricular o indivíduo na escola do crime. Quem não conhece que já foi levado por uma má companhia? Não é verdade? Às vezes dentro da nossa própria família. E às vezes pai e mãe falam. Pai e mãe falam, é o sinal. Um outro amigo fala, eu não vou, você vai? Eu não vou, é um sinal. Olha os sinais que Deus dá. Toma um traguinho. Não, eu não quero. Aquele que fala, eu não quero, é o careta. Não, ele não é o careta. Ele está ouvindo os sinais de Deus. Uma tragada pode tornar o ser humano um escravo do vício. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter com o pecado, ele pode nos levar mais longe da onde nós queremos ir. Esse é um dos grandes enganos. Eu acho que Davi, quando ele cometeu o adultério, ele achou que ia parar por ali. Matou Urias, acabou a história. Não, a coisa foi muito além disso. Vamos ver em Samuel, 2 Samuel 12. Doze, 10. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher.
Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Davi não calculou o alto custo que aquela tarde de prazer iria lhe trazer. Porque o pecado não atingiu só ele. O pecado atingiu a ele, atingiu a família dele, atingiu a geração dele e também atingiu as gerações vindouras. Porque até hoje, no decorrer dos séculos, o caso de Davi foi tão falado, foi tão mostrado, que isso daí criou manchas na reputação de Davi. Tanto que é uma situação que até hoje nós relembramos. Antes, ele era visto como fiel pastor de ovelha, o grande compositor, um instrumentista que quando tocava a sua lira, ele expulsava demônios. Você vê que a unção que Deus tinha sobre a vida dele. Olha como ele era visto e no que ele estava sendo visto agora pela geração. Ele era um grande líder influenciador, quantos o seguiam? Um grande rei, quantas batalhas não foi dado como vitórias na mão dele? Olha quantas qualidades ele tinha. Ele conseguiu perder tudo isso pela má reputação. O pecado, ele começa assim, como se fosse um fio bem fininho, um fiozinho de linha. É um pecadinho, ó. A hora que você perceber, ele parece aquela corrente que segura os navios no cais. Porque ele enreda, ele te envolve, ele é atrativo. Nós temos que estar atento a isso, mas é um grande engano. Porque o preço que nós vamos ter que pagar por isso é muito alto. O pecado, ele mostra para a gente que ele tem outro cuidado que nós temos que ter. Nós vimos aqui, no primeiro cuidado, que ele pode nos levar mais longe de onde nós queremos ir. Então, há momentos em que você não controla, ele te conduz. E agora o segundo cuidado, ele pode nos reter mais tempo do que queremos ficar. Eu acho que Davi, naquele momento, ele achou que a coisa ia passar logo. Iam se esquecer. Nós mesmos. Quantas vezes você não comete um pecado, você fala assim, daqui a pouco ninguém lembra mais disso. Só que existem situações que ele vai ficar sempre ali, ó, martelando. Martelando e vindo à tona. Martelando e vindo à tona. Tem pecado que fica, às vezes, na cabeça da pessoa ou na vida da pessoa a vida inteirinha. Porque a pessoa não se arrepende e aquilo tira a paz da pessoa. Davi até aquele momento, ele não tinha se arrependido. Em nenhum momento que você vê da passagem, ele parar para se arrepender. Mas nem na hora que ele ia perder o seu filho, que Deus falou que ele iria perder, o filho do adultério, ele clamou para que Deus não tirasse a vida do seu filho. Mas ele não se mostrava como alguém arrependido. Segundo Samuel 13, a partir do 1. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse,
Eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Eu vou parar por aqui porque a história, se eu continuar, vai sendo longa. O pecado de Davi custou muito mais caro. Ele perdeu a intimidade dele com Deus. Ele perdeu a autoridade familiar e espiritual que ele tinha. E durante um grande período, ele tentou disfarçar o pecado dele. Ele usava, assim, falando figurativamente, como se ele usasse uma máscara para esconder o pecado dele. Mas Deus não perdoou. De dia e de noite, Davi era castigado. Era uma situação atrás da outra. Davi perdeu a reputação, Davi perdeu o filho do adultério, Davi teve ainda outros tipos de perda. Essa que nós passamos agora. Sua filha Tamar foi desonrada pelo próprio irmão. O outro irmão, para se vingar, mata o irmão. E mais para frente ainda a gente vê que Absalão trama contra a vida do próprio pai para que ele morra e ele assuma o poder. Mas um dos líderes do exército de Davi mata Absalão. Gente, precisa de mais tragédia? E começou aonde? Num pecadinho. Pecadinho, entre aspas. Para Davi, era uma coisa boba, não é verdade? Jamais ele poderia imaginar que o pecado fosse cobrar um preço tão alto. Cuidado com o pecado, pois ele vai lhe custar mais caro do que nós podemos pagar. Será que valia todo esse preço do que ele pagou? O que era Davi para Deus? Era um homem segundo o coração de Deus. Um homem querido, amado, porque Deus tinha dado tudo. E quanto Deus às vezes não tem colocado nas nossas mãos. E muitas vezes a gente deixa escapar, ou joga fora, ou troca por um momento de prazer. Por uma alegria momentânea, que nós não sabemos a consequência e aonde ela pode nos levar. O pecado, ele não é apenas maligno, sabe? Ele é maligníssimo. Ele é super, ele é hiper maligno. Sabe por quê? Porque ele é pior do que a pobreza. O pecado é pior que uma enfermidade. Ele é pior que a solidão. Ele é pior que a morte. Porque nem a pobreza, nem a enfermidade, nem solidão e nem morte pode te afastar de Deus.
Mas o pecado, esse pode te afastar de Deus, não só agora, como ele pode te afastar de Deus eternamente. Olha, nós vimos hoje no louvor, quando fala, eu escolho Deus, porque o pecado te chama. O pecado fala, ele falava, vem, não é isso que fala? O pecado te chama, a tentação te chama. E isso é todo dia, é o todo tempo, é aonde nós estivermos. Eu escolho Deus. E você? É só escolher Deus. Se a gente lembrar, como é que o senhor abriu o culto? Salmo 91? Vamos lá. Existe saída? Existe? Porque não é só falar, eu escolho Deus. Você tem que escolher Deus de coração. Você tem que buscar e tem que fazer aquilo que Deus quer. Olha os sinais. Porque toda vez que nós estamos prestes a cometer um pecado, o Senhor avisa, o Espírito incomoda, alguém te dá um alô. Sempre, sempre. Deus não desampara ninguém, Ele sempre está dando um toque para a gente. Salmo 91, no versículo 9. Existe uma saída assim. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Será que se Davi tivesse feito realmente abrigo e refúgio do Altíssimo, será que no momento que ele estava naquele terraço ele lembrou de Deus? Ele não lembrou de Deus. Ele só lembrou do prazer que aquilo poderia causar para ele naquele momento. E esse é um dos maiores enganos que o pecado nos dá. No momento que ele se mostra, que a tentação vem, nós não olhamos para Deus. Então você tem algo para receber de Deus nessa noite. Amém, amém. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então você evita que o pecado que você cometa envolva a sua família, envolva os seus amigos, não é verdade? Porque Davi não pagou sozinho. Nunca a gente paga sozinho. Cada vez que a gente pega, a gente atinge alguém. Alguém sai ferido, não somos só nós. Alguém sai ferido junto na história. Porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Sabe, eu tenho 2 filhos que não estão no caminho do Senhor, mas conhecem a palavra de Deus. Então, eu procuro não sair do caminho de Deus. Procuro buscar de todas as formas, para que a minha oração, a minha intercessão, possa alcançar meus filhos aonde estejam. Porque se eu sair errado, eu vou levar meus filhos junto. Como eu posso ser um exemplo do que Deus faz, se eu não fizer? Como eu posso mostrar, pedir para eles virem para o caminho de Deus, se eu mesmo não tiver? Eu só vou estar jogando cada vez mais para o mundo. Nós somos cabeça da nossa casa. Nós somos estrutura dentro do nosso lar, como servos de Deus. Então, uma coisa, cuidado. O pecado é enganoso. É propaganda enganosa, sim. Não pensa que fica encoberto, não pensa que você não vai pagar o preço, não pensa que você não vai envolver quem você ama. Nós temos que tomar cuidado de Deus. A tentação vem, o pecado vem, mas nós temos que escolher. Eu escolho Deus e vocês. Amém? Foi essa palavra que o Senhor me tocou. Você toca novamente esse louvor? Que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Terminei cedo, hein? Eu, sempre termino cedo.